Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o Pedro, desenvolvimento de mercado da Bioncrop. Trazer para vocês um pouquinho do tema aqui, reposição da biodiversidade de solo através do consórcio microbiano. Bom, primeiro falar um pouquinho da empresa, né? Quem somos nós? Somos uma empresa 100% focada em microbioma de solo. A nossa missão é regenerar a agricultura. A nossa visão é ser a melhor empresa de microbioma da agricultura. E dentro dos nossos valores eu gostaria de destacar dois. Cultivar a biodiversidade, biodiversidade presente em todos os produtos do nosso portfólio e foco do cliente. Quando a gente assume a perspectiva do cliente frente aos desafios que ele tem para entender como é que esse consórcio microbiano pode ajudar. Bom, até meu antecessor mostrou algo muito similar ao que eu vou falar aqui, mas se a gente entender um pouquinho desse slide, a gente consegue entender basicamente o propósito da companhia. A gente vê aqui uma mata nativa, uma alta diversidade de plantas, uma alta diversidade de exudatos radiculares, recrutando uma alta diversidade de micro-organismos. Quando eu trago para cá, monocultivo, eu tenho basicamente uma única planta, no mesmo estágio fenológico, recrutando apenas uma parte desses micro-organismos. Quando a gente olha para esse gráfico aqui da Revista Brasileira de Ciência do Solo, a gente vê que em 5 anos há uma perda de 75% da diversidade. Bom, e quais são as consequências de eu perder essa diversidade? Aqui, todos os serviços que eram gratuitamente feitos pelos micro-organismos, né, pelo consórcio microbiano, aqui vão precisar ser imputados via insumos para que eu proteja a minha produtividade. Bom, aqui só um pouquinho das nossas parcerias, onde nós desenvolvemos as nossas linhas de pesquisa, onde nós realizamos algumas das análises que eu vou mostrar mais à frente aqui para vocês. Bom, pessoal, a ideia da companhia não é ofertar um produto, mas sim um programa. Dentro desse programa, ele está ancorado em 3 bases. A biotecnologia, que é o produto em si, a biogeografia, que é o nosso sistema de multiplicação, e o biomonitoramento, nosso sistema de avaliação que visa tangibilizar todos os ganhos desse consórcio microbiano. Tudo isso para quê? Para gerar valor aos nossos clientes. Bom, falando um pouquinho do produto, nós temos o Probion, que é quem nutre, mantém e regula todo esse sistema de multiplicação. Nós temos o Metabion, que parte do mesmo princípio, porém é empregado para o mercado de mudas. E eu tenho o nosso bioativador, nosso ativador de biota, tanto da biota que eu repus, quanto da biota que já existe. Bom, falando um pouquinho do nosso sistema de multiplicação, aqui é importante salientar que toda a complexidade, todo o investimento, toda a implementação dessa célula que nós estamos vendo aqui, ela é de nossa responsabilidade. Para quê? Para que o nosso cliente, o agricultor, ou a usina, ou o fornecedor, desfrute da melhor ferramenta, personalizada, pensada para o seu pico operacional e que atenda da melhor forma. Bom, a célula regenerativa ela parte com 3 fontes naturais de micro-organismos. Primeiro, os micro-organismos da mata nativa regional. Então, cada célula dessa aqui que nós estamos vendo, ela tem a sua própria característica da mata nativa de cada local. Micro-organismos de solo com alto potencial produtivo. E, por último, e não menos importante, o conteúdo ruminal. Bom, aqui nosso sistema de avaliação, nosso biomonitoramento, a gente pode dividir ele em 3 momentos. Primeiro, a análise metataxonômica que nós fazemos do biofertilizante, para entender o que tem lá dentro, em qual quantidade eu tenho lá dentro, e se ao longo do tempo essa quantidade vai se mantendo. Quando eu olho para o solo, a gente busca entender parâmetros químicos e biológicos, análise química de fertilidade, carbono da biomassa microbiana, análises enzimáticas, para entender como é que é esse consórcio voltando para o sistema. E todo o reflexo que eu tenho na planta, através de análise de trincheira, o pessoal já mostrou um pouquinho de trincheira hoje, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também, e produtividade, tudo que compõe a produtividade. Bom, esse é um case real de um dos nossos clientes, isso é uma análise metataxonômica, e nós preconizamos mais de 500 unidades taxonômicas. Nesse caso, nós temos aqui mais de 2.000, a uma concentração altíssima, 10 a 9. Lembrar que a gente aplica 300 litros, então, uma quantidade muito alta que eu estou repondo dessa diversidade. Aqui ainda dentro da análise metataxonômica que nós entregamos, um gráfico de redundância funcional. Aqui eu tenho os filos de bactérias presentes e
quais funções eles desempenham aqui. Funções essas, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, solubilização de fósforo, dentre outras. Que a gente pode notar que eu tenho mais de um filo exercendo a mesma função, e é isso que vai me garantir o resultado lá na ponta. Se eu pensar que a safra começa com uma condição e termina com outra. Bom, ainda dentro dessa análise, nós entregamos toda a lista de bactérias, e dentro dessa lista, nós subdividimos em 4 categorias. A primeira delas, as bactérias mais relacionadas à parte de nutrição, fixadores, solubilizadores, dentre outros. Aqui, os mais relacionados à promoção de crescimento. Aqui, os mais relacionados à produção de fito-hormônios. E, por fim, os mais relacionados a biocontrole. Bom, pessoal, apenas para trazer uma parte conceitual das análises que nós entregamos, nós temos aqui a análise de carbono da biomassa que visa entender a evolução de vida no solo. Então, quanto maior esse indicador estiver, mais biodiversidade de micro-organismos eu tenho no solo. E também análise enzimática, preconizada pela Embrapa, né, pela Bioas, mesmo a metodologia tendo sido desenvolvida e os parâmetros de categoria serem desenvolvidos para a soja, a ideia é que a gente entenda, se eu estou devolvendo essa biodiversidade, eu também estou melhorando a atividade enzimática? Tá importante que todas essas análises são realizadas em parceria com a Unesp. Bom, falando de um case real, um biomonitoramento de um cliente da região de Presidente Prudente. Lá nós conduzimos 2 campos. Lembrar aqui, primeiro ano de utilização, cana-soca, cana-planta. Que a gente vê do atributo carbono da biomassa microbiana, já no primeiro ano, um aumento de mais de 83% de vida no solo. Quando eu vou para a cana-planta, mais de 85%. Quando eu associo biorepositor mais bioativador, mais de 174%. Esse é o resultado de trincheiras que nós fizemos na área. Cana-planta, primeiro ano de aplicação, incremento de mais de 46% do sistema radicular. Aqui a cana-soca, a gente vê um incremento de mais de 73% do sistema radicular. Bom, essa área de cana-planta já foi colhida, um case real 100% acompanhado por nós e pelo cliente. A gente pode ver aqui um resultado real de mais de 8, quase 9 toneladas de cana por hectare de incremento em produtividade. Bom, dentro desse cliente, a gente tem um protocolo em parceria com a Unesp, professor Cruciol, onde a gente visa entender, nessa realidade do cliente, ambiente E, ambiente restritivo, é possível racionalizar o uso de nitrogênio? Que é um protocolo basicamente de 3 tratamentos. A testemunha, lembrar que a testemunha tem 100% da dose de nitrogênio, o biofertilizante mais 100% da dose e o biofertilizante mais 70% da dose. Aqui é só um acompanhamento de evolução, esse protocolo já está em fase final, a gente só está aguardando a colheita. Resultados já consolidados desse trabalho. Carbono da biomassa, evolução de vida no solo. A gente vê lá, testemunha, 100% de N, quando comparada, biofertilizante, mais 70%, 60% de incremento. Quando eu olho para 100% do N, mais de 185% de incremento. A avaliação de trincheiras que nós fizemos lá também, a gente comparou a testemunha com a dose de 70%, e a gente vê um incremento absurdo de mais de 73% do sistema radicular. Bom, ainda dentro dessa linha de pesquisa que nós fazemos na parte de nutrição, olhando aqui para a dinâmica do fósforo, esse experimento foi realizado com um solo, onde eu tenho um P total alto e um P resina baixo, grande parte da realidade de todos nós aqui. Nós incubamos sem a presença da planta, somente solo e biofertilizante, e nós obtivemos, após 90 dias, quase 2 pontos a mais de fósforos que voltaram para a solução. Lembrar que cada ponto de fósforo a gente está falando praticamente de 4,6 kg de P2O5. Nesse caso, quase 9 kg que voltaram para o sistema. Bom, outro case real é nosso parceiro Usina Colombo.
Evolução de vida no solo. Aqui é importante falar também, primeiro ano de utilização, os 2 trabalhos conduzidos em cana-soca, mais de 178% na fazenda 25, mais de 186% na fazenda 48. Análise enzimática, fazenda 25, mais de 13% de aumento de atividade enzimática. Aqui as duas da Embrapa, e como nós sabemos que existe uma correlação com o ciclo do fósforo, nós realizamos a fosfatase ácida também. Aqui a fazenda 48, mais de 9% de aumento de atividade enzimática. Avaliação de trincheiras, fazenda 25, mais de 64% de incremento de sistema radicular. Fazenda 48, mais de 53% de aumento de sistema radicular. Bom, falar um pouquinho de resultados já consolidados, a nossa média nacional. Média de incremento de carbono, mais de 84% de incremento já no primeiro momento de utilização. Quando eu associo biorepositor mais bioativador, mais de 88% de incremento de vida no solo. Nossa média de incremento de sistema radicular está até lá no nosso stand. Mais de 48% de incremento. Quando eu associo biorepositor mais bioativador novamente, mais de 92%. Nossa média de aumento de atividade enzimática, mais de 12% de aumento de atividade enzimática. Nossa média em produtividade, aqui é importante só separar. Aqui nós comparamos experimentos onde eu tenho somente a testemunha e o Probion, que é o nosso biorepositor, sem a presença do bioativador. Nossa média nacional, mais de 9, quase 10 toneladas de cana por hectare de incremento, mais de 1,2 tonelada de açúcar por hectare. Aqui, quando eu comparo experimentos onde eu tenho a presença da testemunha, o Probion e o consórcio de Probion mais Bioma XP, biorepositor mais bioativador, aqui o Probion isoladamente, quase 12 toneladas de cana por hectare, mais de 1 tonelada de açúcar por hectare, e a associação, quase 14 toneladas de cana por hectare, mais de 1,7 tonelada de açúcar por hectare. Bom, pessoal, essa é a nossa plataforma de inteligência. Tudo que nós levantamos de informações do campo, a ideia é que seja lançado nessa plataforma para que a gente comece a fazer algumas correlações. Quais correlações? Será que toda vez que eu aumento essa vida no solo, eu aumento o sistema radicular? Será que toda vez que eu aumento o sistema radicular, eu aumento a produtividade? Será que toda vez que eu aumento a produtividade, como é que está a minha atividade enzimática? E assim por diante. A ideia é que a gente faça correlações a partir dessa plataforma de inteligência. E aqui é onde estão alocados os nossos experimentos. Bom, pessoal, era isso. Gostaria de agradecer aqui publicamente nossos clientes e parceiros e convidá-los a conhecer um pouco mais do nosso trabalho no nosso stand. Até sobrou um tempinho aqui, mas eu deixo para o próximo. Obrigado.